Olá, seja muito bem-vindo. Eu tô rindo porque hoje nós estamos com a presença ilustre do Teodoro, tá ali brincando, e eu falei olá, ele se assustou, mas vamos voltar aqui. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Espanhol Sem Estresse, onde você aprende espanhol com a vida real. Hoje a gente vai para mais um vídeo, seguindo a sequência do livro Ulisses Campbell, que conta a vida do presídio Tremembé, presídio dos famosos. Agora, de fato, a gente vai entrar em crimes que ficaram mais conhecidos. Lembrando que a gente não vai falar de crime aqui, especificamente falando. Nosso objetivo é aprender com a escrita muito bem feita do Ulisses, comportamento humano, a vivência, enfim, a gente vai aprendendo sobre o dia a dia e o espanhol vai entrando no nosso cotidiano, né? Lembrando que 90% desse vídeo é feito em espanhol. Claro que eu não vou soltar a sua mão, eu vou sempre te ajudar a entender o que a gente está falando, o que está sendo dito, para que você também possa usar essas palavras no seu dia a dia, tá certo? Hoje a gente vai ver a história de três queridos. Contém ironia, claro, se você já assistiu nos outros vídeos, a gente fala de pessoas que são completamente sem noção. E me mostrou o seguinte, quero fazer essa consideração com vocês, que a inteligência profissional, ela foge da inteligência emocional. Porque a gente vai falar de três pessoas aqui extremamente inteligentes, emocionalmente falando, tá? Mas que foram completamente descompensadas em sentido emocional, tá certo? O primeiro caso começa até que leve, entre muitas aspas. Mas os dois outros são... Eu não tenho palavras para descrever o que eu senti lendo esses dois crimes. Talvez a gente vai conversando aqui, eu vou encontrando algumas palavras, relembrando os casos, para eu descrever, sei lá, nojo, é um crime asqueroso, é um crime ridículo. Só essas palavras que eu tô encontrando no momento. Quem sabe a gente vai conversando, né, Teodoro? E vai encontrando. Meu filho tem 6 meses e não tá entendendo o que a gente tá falando. Mas ok, vamos lá. É o livro do Ulisses, está na página... Lembrando que esse livro, gente, ele tem 9 capítulos. E se você começar do capítulo 3, lendo o capítulo 3, 2, 9, não vai interferir em nada, porque é um livro muito bem escrito e cada capítulo é uma história. Igual ele falou, cada capítulo daria um livro, de fato. Mas ele amarra bem a história dentro do capítulo, entendeu? Então você consegue ler tranquilo, inclusive os nossos vídeos que vão saindo, você consegue ver o capítulo 2, capítulo 3, enfim, tranquilamente, que não vai te afetar em nada, tá bom? O que a gente vai falar aqui também? Sobre o efeito que a penitenciária causou em Tremembé, que é um lugar, né? A penitenciária é em Tremembé. E o que esse crime levou para essa população de Tremembé? A gente também vai falar. Só um minutinho aqui, comer um negócio ali que não pode. Vai que ele tava na boca. Medalhinha de leitor do meu sobrinho Tarcísio. Não pode, né, filho? Não pode, né, querido? Vamos lá para a nossa contagem, para a gente começar a aprender espanhol? 3, 2, 1, dale. Vamos empezar hablando del efecto que causó la penitenciaria en Tremembé, que es un sitio aquí en São Paulo, ¿no? Está relativamente lejos, longe, lejos de aquí. Y el gobierno de Tremembé tiene sus consideraciones. La página 141 nos dice: invitado é convidado. Invitado tanto de um convite de casamento, uma invitação de boda. Convite, né? Tanto a pessoa, eu fui convidada, eu fui invitada. Então aqui, a prefeitura de Tremembé foi convidada a comentar sobre os efeitos, tá? Eu vou olhando ali meu filho, tá?
Invitado a comentar los impactos o efectos económicos y sociales causados por la penitenciaria en la ciudad, el alcalde, que é prefeito, Clemente Antônio Lima de Neto. Por que eu voltei a falar de novo? Porque eu já falei isso aqui com vocês. A gente não coloca sotaque em nome que está em português, nome próprio, né? Então, se é Clemente, é Clemente, né? Não precisa colocar sotaque. Enfim, optou no hablar. Pero su asesoría, sin embargo, no entanto, é legal a gente aprender essas conjunções, sabe? A sua conversa, ela fica uma conversa mais fluida, né? Mais conectada. Então, inclusive esse né que eu usei, que é um maneirismo que a gente tem, não é legal de usar muito, mas a gente usa como recurso. Como seria esse né em espanhol? Seria o, si ou no. No, no é uma afirmação, tá? Mesmo sendo não, eu posso estar usando para afirmar. Igual o nosso né, seria o nosso não é uma afirmação. Mesmo que tenha a palavra não. Igual em espanhol, eu uso o no para afirmar, tá? Eu trago você para minha narrativa. Tipo assim, o que você acha? Né? Enfim. Sin embargo, envió un texto crítico, malo, negativo, ¿sí? Junto a una queja. Queja seria uma queixa. Aí queja aqui na garganta. O J, né? Aprovechando para aclarar que, en contra de que se pueda imaginar, el impacto de la penitenciaria en Tremembé es negativo, una vez que los reclusos acaban utilizando de la red pública de salud y vez por otra el auxilio funeral. Esse aqui eu não entendi direito, se o preso morre lá, como é que é, ou se... Deve ser isso, né? Passei mal, faleci, né? Uso o recurso funeral lá da região, tá? El municipio también se responsabiliza por el recogimiento, essas palavras que tem é um pouquinho mais difícil. O R, quando você encontrar o R em espanhol, nosso R, é sempre na ponta da língua, tá? E quando eu encontro o J é aqui, ó. Recogimento, tá? Eu tô falando muito... não tá natural. Tá forçado, né? Falando forçado. Relaxa, no princípio vai ser assim mesmo, que você está se forçando a falar um outro idioma. Com o passar do tempo vai ficando mais natural, tá bom? Recogimento de los residuos sólidos domésticos generados. Eu também usei o... Mas essa palavra generados ou gerados, ela começa com G. O G, dependendo da próxima letra que eu tiver na palavra, também vai ser aqui na garganta. Quais são essas letras? Generados e ginete, gigante, que é o I, gigante, gigante, né? Ginete é um cavaleiro, não tá? Vamos tirar essa palavra porque ela não é muito usual. Vamos trazer uma para o nosso cotidiano. Gigante. La penitenciária é gigante, é grande. Então, E, I, G. Agora, se a minha próxima letra for A, G, A, exemplo, gato. Gato em espanhol é gato mesmo, tá? Gato vira um G.
G, não é mais F. Ri. Aprendeu, Teodoro? Que bom. Então é isso. Gato. E também a letra O. Gordo. Gordo. Inclusive, essa palavra gordo em espanhol, ela não tem um teor ofensivo. Falei teor. Teor ofensivo. Gordo. Gordo em espanhol é uma palavra. Teodoro fez as considerações dele. Gordo em espanhol é um apelido carinhoso. Gordo, mi gordo ou mi gordi, tá? É um apelido carinhoso. Voltando aqui para a leitura, então você aprendeu aí as pronúncias de G e J. Dependendo da próxima letra, o G pode variar. E vamos voltar aqui para a nossa leitura. Ele escolhe uns resíduos, seria um lixo, né? Dentro da unidade. Sin embargo, ahí va. La administración no recibe una ayuda del gobierno del estado de São Paulo. Bom, vou guardar minha opinião para mim, né? Então, eles estão falando assim, a gente ajuda com o auxílio funeral, a gente recolhe o lixo, tem os impactos porque eles usam as unidades de saúde aqui da região. E o estado de São Paulo, que fica no estado de São Paulo, não ajuda a gente com nada. E é isso. Foi o que a prefeitura de Tremembé disse sobre os impactos. Logo em seguida eu tenho aqui uma tabelinha. Eu tenho não, meu livro tem na página 142, especificando mais ainda o complexo penitenciário de Tremembé. Vamos já para os homens questionáveis. Questionáveis não, né? Que não tem nada de questionar, já tá decidido aí, que eles realmente não valem muita coisa. São 3 casos, tá? Na página 147 a gente vai ver o caso do Luiz Estevam de Oliveira Neto, 65 anos. Esse caso seria, entre aspas, o mais leve de todos, que é um caso de estelionato também, igual da queridíssima que a gente viu na anterior, que cantou lá Briga La Luna como se não houvesse amanhã. Esse caso também é relativamente conhecido, mas o que eu quero chamar a atenção aqui? O título é O Preso de 30 bilhões de reais. São como essas pessoas acham que elas estão ali para passear, né? Para brincar, divertir, não pode estar sujo, enfim. Vamos começar aprendendo já pelo título. El recluso de 30 mil millones de reais. Em português eu falo não é língua de sinais. Bilhões, tá? Em espanhol eu vou falar millón. É como se eu juntasse os dois. Não é bi? Em espanhol seria 2. Mil é mil. Millón. 2. Mil millón. Tá? Só para vocês entenderem, já começa por aí uma pessoa que tem dinheiro, né? Enfim. O início do parágrafo começa a descrever o início de uma manhã, tá? El día ainda aún, no se clareou. El galo, detalhe. Galo, em espanhol, tem 2 formas de falar. A gente tem em português também, mas a gente não usa muito. Meu Deus, sua mãe tá com a boca toda azul, peraí. Bom, voltando, Teodora encontra-se devidamente dormindo.
E a gente vai seguir a nossa conversa, o nosso aprendizado. A gente parou no preço de 30 bilhões de reais, né? A gente tá falando da rotina da manhã, como se inicia um dia na penitenciária de Tremembé. Vou começar de novo. El dia aún, que ainda, no está temprano, é cedo, né? Não está claro. El gallo, lembrei. A gente estava falando exatamente sobre galo. Galo, a gente tem duas palavras para falar em espanhol. Gallo, com LL, em alguns sotaques, né? Gallo ou pollo. Qual que é a diferença dos dois? Gallo, o galo tá vivo, né? O galo cantou, el gallo cantou. Pollo é quando é um alimento, por exemplo, arroz com pollo, que eu gosto muito, que é arroz com frango, né? Então, essa é a diferença. Gallo, vivo, pollo, refeição, tá? As pessoas que viviam na P2, que é a penitenciária 2, né, que é dividido assim, se despertaram com o cantar de gallo. Quando o reloj, a gente está falando muito de reloj, a palavra relógio termina no G, então ela vai ter na garganta também. Marca las 6 de la mañana, uma cola. O que seria uma cola? Fila. Eu acredito que eu usei essa palavra também no vídeo anterior, quando eu vou falar cola, que é um rabo de cavalo. Fila, eu também tenho a palavra fila, mas também uso cola. Surge uma dúvida. E cola de colar? Pegamento. Pegamento. De grudar, tá? Cola, fila. Tá bom? Com muitos homens que estavam na puerta del baño. Puerta de baño. Na porta do banheiro. Banho em espanhol tanto pode ser ducharse, banho, ou banho, quarto de banho, que é o banheiro. Tá bom? Então, eu posso usar banho, tanto banheiro quanto para higiene pessoal. Vamos já falar do queridíssimo. Luiz Esteban de Oliveira Neto, de 65 anos, em outubro de 2014, costumbrava, falando certo? Costumbrava, isso mesmo, é um costumbre, isso mesmo. Porque não é costumei, não. Costumbre, tem um R. Dejar su cama e hacer su higiene personal, não? Este tipo, que a gente já falou aqui, tipo de um cara, né? Ele era uma pessoa de plata, ¿sí? Entonces ele deixou sua roupa muito fina, sus costumbres, a palavra de novo aí, costumbres muito refinadas, para estar em Tremembé, donde se despierta, deja su cama, que é uma recámara ou uma habitação. Que seria isso? Recámara ou habitação é quarto. Imagínate uma pessoa que tem plata, como é sua casa, muito grande, uma habitação sola, sua cama perfeita, suas sábanas muito limpas. Sábanas seria o lençol, né? Sua roupa de cama e tudo mais. E deixa todo isso aí para viver com dezenas, miles de pessoas, muitas em uma sola habitação, não? Então, não era limpa. Ele incluso hace um reclame de que tinham cucarachas em sua cama. Cucarachas é uma palavra conhecida, né? Que tem a música aí que ficou conhecida, que é barata. E ele deixa todo isso.
pero, recuérdate que hablé que una inteligencia profesional que llevó este tipo a tener mucha plata no significa una inteligencia emocional. ¿Por qué? Cuanto más plata uno tiene, que tiene una mente sucia, ¿no? Hablando de higiene ahí, vamos a entrar en eso. Que tiene una mente sucia, él quiere más y no, y da igual que tanto faz, da igual de qué modo, de qué manera viene esta plata, ¿no? Entonces él me da igual, si sea mía o sea de otra persona, sea lo que sea, yo quiero plata. Seja como for, quero dinheiro. Que este chiquitito lindo, isso. 11 años antes de esa mañana que a gente escreveu aquí, el empresario empezó a cumplir una condena entre MB en decorrencia de su condena de 31 años de prisión, obligada con la justicia de São Paulo por los crímenes de corrupción activa, estelionato o fraude, ¿no? Formação de banda, volta nessa palavra banda. Lembra que eu ensinei a palavra pandilla, que seria uma quadrilha, um grupo aí de pessoas que estão decididas a fazer o que é ruim? Eu também tenho a palavra banda. Banda não é banda de música, né? É uma quadrilha mesmo de pessoas que se juntam para fazer o que não presta. E também uso de documentação falsificada. Muy parecido, incluso la condena de los dos fue, si no estoy muy equivocada, fue parecida. Fue casi igual. Yo creo que ella ya fue de 30 años. La última que hablamos, que es Dominique, que hizo igualmente las cosas terribles. Yo creo que en gran escala, ¿no? Gran escala ella hizo. Pero él hizo lo mismo, pero imagino yo, no tengo el proceso, los activos ahí de este crimen, pero él hizo menos veces, quiero decir. Entonces, 31 años de condena. Y aquí explica que su robo se involucró y se convirtiendo en una gran pelota de nieve, ¿no? Bola, una gran pelota de nieve que él se debe a la gente, tiene plata pero no puede pagar, es una cosa muy loca. Y tiene una foto de ese chiquitito, es un tipo fuerte, ¿sabes? Que tú miras y tiene plata. Incluso la historia de estos tres tipos en la cárcel se juntan y hacen una cosa ahí, eles se juntam e fazem bem bolado lá dentro da cadeia, vas a quedar así. Son muy inteligentes. ¿Por qué hicieron esto? ¿No? Entonces ellos tienen una mente muy emprendedora, muy, ¿sabe? Listos, son muy listos. ¿Qué es listo? Inteligente, muy esperto, muy safo. Pero robó y se acabó entre mí. Entonces, ¿de qué vale? ¿De qué vale esta inteligencia, no? Ok, vamos al segundo caso. En mi opinión, es un caso asqueroso, odioso, ridículo. Una vez más, una persona puede ser inteligente en sentido profesional, pero en sentido emocional, ¿sabes? Es podre. ¿Eh? También es un caso que fue muy conocido, principalmente también por la serie Tremembé que salió
Mais um lembrete, a série Tremembé não foi de fato baseada neste livro aqui. Ele foi baseado no livro da Suzanne von Richthofen e da Elise Matsunaga. Aqui você vai encontrar alguns personagens que aparecem nessa série, inclusive esse que a gente vai comentar agora, que é o Roger Delmancy, que olha, de embrulhar o estômago. Mas não vamos focar nos crimes dele, não. Vamos ler aqui, tá? Ele tá na página 151, o médico dos médicos. Tá? Esse cara, ele foi capaz de falar que... Só para você contextualizar, ele abusou de várias mulheres, suas clientes, suas pacientes, já que o cara era médico, né? E ele usava de um sonho das mulheres, que era ter filho, para fazer esse tipo de coisa, né? Então, assim, sinceramente, uma pessoa que pega uma mãe, porque ser mãe é uma coisa assim tão maravilhosa, a pessoa que tem esse desejo, é um sonho tão profundo que ela acorda, deita e acorda pensando nisso, e o cara aproveitar disso para cometer crimes. Então, sinceramente, eu não sei até que ponto vai chegar a humanidade. Desculpa não, se você não ficar revoltado igual eu, vá fazer uma análise, porque, enfim. Ele ex-médico, o doutor, tem um Czinho, Roger Delmancy, de 71 anos, um dos mais renomados especialistas em reprodução assistida. Ou seja, a pessoa que não pode ter filho ia até esse, não sei que palavra que usa para esse homem, e ele falava, olha, eu vou te dar um filho. E ele tinha a disfarçatez ainda de falar que era, se Deus não te deu esse filho, eu vou te dar. Só do cara usar o divino para falar uma coisa horrível dessas, eu já saio de lá. Mas enfim, essas mulheres queriam muito ter filho, e ele era uma referência, renomado, não? Incluso, deixa eu ver se eu vou chegar lá. Ele foi condenado em junho de 2014 a 278 anos de prisão. Imagina uma pessoa que foi condenada a 278 anos de prisão, o que é que ela não fez, né? Ele cometeu acoso seria o abuso, né? Em 37 pacientes, não. Falei a palavra agora. 37 pacientes, não? Mulheres. Incluso ele hacía esto enquanto sus maridos, sus esposos estaban allá afuera del quirófano. Voy a llamar de quirófano porque no sé cómo era el sitio médico de este tipo, porque creo que son necesarias muchas cosas como una cirugía para hacer este proceso, ¿no? No sé, no estoy en lugar de hablar, quirófano é uma sala de cirurgia. O que eu disse, eu não sei se preciso de tantos aparatos para fazer uma inseminação artificial, esse processo, né? Então, eu vou falar sala de cirurgia, eu não estou no lugar de falar, não tenho propriedade para falar sobre esse processo médico, que eu de fato não conheço. Mas eu vou chamar de recâmara não, quirófano, que recâmara é quarto, tá? E depois essa pena foi reduzida a 181 anos de prisão. Então, de 278 para 181. Você tá vendo que às vezes agarra a palavra para falar e tudo bem, pode falar devagar, tá? Pode repetir. Isso acontece até em português, que dirá em outro idioma. Este tipo atendia ou ajudava pessoas muito famosas, incluso Pelé estuve aí, não? Pelé, esto me chamou a atenção.
Personas muy famosas, muy conocidas. Obviamente no sabía que se pasaba ahí. Incluso yo creo que no fue tan estúpido de hacer una cosa con una persona muy famosa. Creo yo, ¿no? Que no fue tonto de hacer algo así con una mujer famosa, porque creo que por la plata o por el alcance de estas personas famosas, él usó el mínimo de inteligencia que tenía en este sentido para hacer esto, creo yo. El punto es, las mujeres se quedaban muy, como que se sentían culpables, ¿no? Por lo que pasó. Y una víctima de acoso, en general, ella no habla. Ella no habla. ¿Qué pasó? Porque tiene vergüenza, tiene miedo, principalmente porque algunas de esas, claro, las personas que llegaban a este tipo tenían una plata ahí, pero no eran muy ricas, menos los famosos, ¿no? Entonces a veces tenía la plata solamente para hacer el tratamiento y fin. Entonces no tenía mucha plata para seguir en proceso de este bandido, de malvado. En fin. Y el segundo punto también que quiero hablar es que cuando tú piensas en un criminal, una persona que cometió una cosa tan terrible, tú imaginas el lugar, el sitio que se va a pasar. Lugar como pobre, feo, no está regla, no. Su sitio de atender a estas pacientes se pasó en las instalaciones más lujosas de São Paulo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Plata no cambia a uno para el bien. Cuando una persona tiene plata, dinero, no quiere decir que tiene carácter, no. Y en este caso aquí fue mucho lo contrario, porque él tenía plata, mucha plata, pero nada de carácter, no. Tanto que fue una condena muy grande de muchos años. Incluso él está ahí casi que muriendo en la prisión. Pero antes hace unas cosas ahí que solo Deus, não? Uma indicação minha é, primeiro, leia este livro, inclusive tem um relato muito emocionante de uma das vítimas desse ordinário, desse ridículo, que assim, é muito emocionante você pegar o sonho de uma pessoa e fazer uma coisa dessa, sabe? Acabar com o sonho de uma pessoa. Acabou, já era, sabe? Traz esse relato emocionante. Eu quero deixar aqui também, falando em português, aproveitando que esse canal ele tem um alcance gigantesco. Se você sofre ou sofreu algum tipo de abuso, seja ele físico ou emocional, recorra a quem possa te ajudar, as autoridades, talvez um familiar que possa estar junto com você para fazer essa denúncia. Não se cale, você é a vítima. Você é a vítima. Não deixe de dizer, tá? Então, busque ajuda, tanto em sentido da justiça quanto emocional, porque você é a vítima da história. Eu sei que muitas vezes o agressor ele faz você se sentir, inclusive esse nojento do Roger, ele fala das suas vítimas como sendo as culpadas. O agressor ele faz isso com as vítimas, né? Mas não é verdade. Não é verdade, tá? Então busque ajuda, busque quem possa te ajudar, tanto na justiça quanto no sentido emocional. Você é a vítima, tá? E por último temos o caso do Pimenta Neves. Eu sempre achei que era Pimenta das Neves. Esse Pimenta Neves, se você ouvir só a parte profissional dessa pessoa, você vai admirá-la tanto, tanto, tanto. Era um periodista, que é assim, um periodista, um jornalista. Periodista, escritor, empreendedor, era ator.
pero una persona tan podrida, tan nada por dentro, sabe? ¿Qué pasó? Yo quiero leer un punto aquí solo. Tá. Quero contar. Quero contar y este último punto quiero leer. Él era una persona muy inteligente, era un periodista que tenía un dominio en su medio, ¿no? Y empieza un noviazgo con una joven. Él tenía Pimentas Neves, tenía 27 años. No. Sandra tenía 27 años. Pimenta Neves no se habla su edad, yo creo. Aqui não se habla. A ver. Deixa eu ver se fala a idade dele aqui. Duas faces. Realmente, pessoa que começou sua carreira em 58. Só aí você já vê que é uma pessoa mais velha. Não, acho que não fala. Não fala a idade dele aqui. Pero ele era maior, mais velho. Tá? Empieza um noviazgo, um namoro, namoro, com uma jovem de 27 anos, Sandra Florentino Gomich. Una chica linda, muy hermosa. ¿Sabe cuando una persona tiene en su rostro la gana, la voluntad de hacer, de ser? ¿No? Incluso hay una foto de ella aquí. Muy bonita. Y empieza un noviazgo muy turbulento, muy contradictorio con este tipo. Creo también que por admiración de su trabajo, porque él ahí estaba en su medio, ¿no? Y él tenía un celo loco de esta chica, ¿no? Y él acaba findando su vida aquí. Se conta cómo se pasó, todo passou, incluso em noviazgo, aproveitando, falando de novo da questão do abuso emocional e físico. Aqui vai, se você passa ou não sabe que passa por isso, aqui vai te dar todos os indícios de como um namoro abusivo ele acontece, tá? Então leia esse livro, essa parte, com muita atenção. Se você passa por isso, olha, fuja sem olhar para trás, tá? E porque são muitas mulheres que têm o mesmo fim da Sandra, né? É uma pessoa muito inteligente, muito bonita, mas se envolve com a pessoa errada, né? Não é culpa sua, mas acontece, né? São coisas, os monstros estão aí, um prazo estrela na testa, como diz minha mãe. Mas o que me deixou mais... Como assim, gente? Como que existe um ser humano desse? Foi el párrafo de la página 160. Luego, después de quitar la vida de su exnovia, Pimenta Neves liga a Estadão, que é um jornal muito conhecido, né? Estadão, ele liga para lá, repassa o ocorrido, ou seja, eu tirei a vida da minha ex-namorada. E ¿quieres saber? Mira, ahora poco quité la vida de mi exnovia. Quiero entregarme. Enseguida llamó a los directores del periódico, a un amigo que era de Folha de São Paulo. Ele primeiro liga para o Estadão, depois liga para a Folha de São Paulo, que é um concorrente, e quer saber qual será o título de manhã. Ou seja, qual vai ser a manchete de amanhã. O cara mata a ex-namorada, liga, fala que foi ele, e liga para o concorrente e pergunta: como é que vocês vão anunciar amanhã essa notícia? Que eu matei a minha ex-namorada. Simples assim. Um cara muito inteligente, jornalista, escritor, inclusive lá dentro da cadeia ele vai... Eu te falei que vai juntar os três e vai
enfim. E ele quer saber qual que é a notícia de amanhã. Simples assim. Aí no final aqui tem a foto dos 3 nojentos. O primeiro é até menos nojento, mas os outros 2 são extremamente nojentos. É banalizar a vida do outro de uma forma que, sinceramente, se você não for revoltado junto comigo, eu não consigo te entender. E se você tá revoltado, parabéns, você é um ser humano. Porque, olha, Sandra linda, tava a cavalo, menina nova, jovem, com toda disposição. Mais nova do que eu, inclusive, eu tô com 34 anos. Esse vídeo tá sendo em 2025, tô com 34 anos, ela tinha 27. Não sei se a época do crime ela tinha 27, menina mais nova. Quando tudo aconteceu, mais nova que eu. Fico imaginando, gente. Porque hoje, né, que você fala assim, gente, eu vou viver tão poucas coisas, eu quero viver tanto. E já chega uma pessoa que tá mais preocupada com a notícia de amanhã e tira a sua vida. Enfim. Estes crímenes me aterroriza, pero lo que me toca que a veces nosotros queremos ser, tener una inteligencia profesional, obviamente, tener un suceso ahí en sentido profesional, yo que quiero ser, todos nosotros nos pegamos a veces pensando nisso, ¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero trabajar? Y esto quiero ser muy bien sucedido en ese sentido. Y personas que ya tenían todo esto, pero abren la mano y no me importa, quiero ser una persona asquerosa, ridícula, porque quero, não? Então, aqui você aprendeu não a xingar, mas classificar esse tipo de gente. Você aprendeu que inteligência emocional é diferente de inteligência profissional. Falando sobre o G, J também, o G e o J aqui na garganta, em quais situações usar. E a gente falou de comportamento humano e sobre o fato de que, se você passou ou passa por algum tipo de abuso, por favor, denuncie, busque ajuda. Você é a vítima, você não é a culpada. Tá bom? Eu espero que você tenha aprendido algumas coisas de espanhol aqui. Se você gostou das coisas, das palavras que aprendeu, por favor, não dos crimes, né? Que não é isso que a gente tá falando. Mas do que você aprendeu, dá um me gusta aí, um like, né? Um gostei. Compartilha, me marque nas suas redes sociais, que a gente vai, à medida do possível, colocando nas nossas redes sociais também para as pessoas verem que você está se empenhando no espanhol. Chegou desse ano que vem, não, é hoje, é agora, eu vou aprender espanhol agora. Marque nas suas redes sociais, dê um me gusta, comenta, traz para mim, olha, eu quero aprender de tal livro, eu já li tal livro, gosto, ou tenho curiosidade de tal livro. Eu vou sempre trazer livro, filme, série, tudo aqui pra vocês. Já separei algumas séries pra eu assistir, analisar e trazer o conteúdo aqui pra vocês, tá? Mas também pode comentar aí, pode comentar o que vocês têm interesse em ver. E a gente se vê no próximo vídeo. Besitos e hasta luego.